Lupe anuncia saída do Ministério da Previdência. Volney Queiroz será o substituto. E você vai ver também. A atriz mirim Milena Brandão está internada em estado grave em São Paulo. Motorista de aplicativo percebe falso bloqueio na estrada e consegue fugir dos criminosos. Tá fechado aqui? Ué? Eita! Abaixa. Assalto. São Paulo e Fortaleza abrem hoje a 7ª rodada do Brasileirão. E ainda, Festival de Balões promete colorir o céu do Rio Grande do Sul. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. E olha só, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT, acaba de anunciar sua demissão do governo. A saída acontece em meio à crise no INSS. Uma investigação revelou um esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões. No comunicado divulgado nas redes sociais, Lupe disse que entregou o cargo no Ministério da Previdência Social ao presidente Lula. Ele também agradeceu ao presidente pela confiança e pela oportunidade. O presidente licenciado do PDT, Lupe, estava no ministério desde o início do governo, há 2 anos e 4 meses. O novo ministro será o ex-deputado e número 2 de Lupe, Volney Queiroz. E olha só, o INSS divulgou uma estimativa de aposentados que podem ter sido prejudicados pelos descontos não autorizados. Mais de 4.100.000 pessoas podem ter sido afetadas. O número corresponde aos beneficiários que possuem contratos ativos com as 11 entidades investigadas por fraude pela Polícia Federal. Segundo o INSS, o total exato de pessoas só será conhecido quando as investigações acabarem. Muitos órgãos públicos estão trabalhando nesse escândalo. A Controladoria Geral da União ouviu beneficiários e apontou que mais de 97% das pessoas ouvidas não autorizaram os descontos mensais. O novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, que tomou posse ontem, é um homem de confiança de Lula. E, de acordo com fontes do governo, o presidente dará carta branca para que Gilberto reestruture o órgão, principalmente após as fraudes. No seu primeiro dia de cargo, ele iniciou um levantamento interno de casos com indícios de irregularidades e convocou a Controladoria Geral da União para identificar pendências entre o INSS e órgãos fiscalizadores do governo. Em comunicado oficial, Lula prometeu que vai ressarcir todos os prejudicados, mas não deu nenhuma previsão de data. A AGU, Advocacia Geral da União, também realizou na tarde desta sexta-feira uma nova reunião para debater a devolução do dinheiro. A estimativa é que as fraudes somam 6 bilhões e 300 milhões de reais. E a atriz mirim Milena Brandão está internada em um hospital de São Paulo. O estado de saúde da menina de 11 anos é gravíssimo. A atriz mirim Milena Brandão, de 11 anos, foi internada em estado gravíssimo em um hospital da Zona Sul de São Paulo. Ela foi figurante em uma novela do SBT chamada A Infância de Romeu e Julieta. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Geral do Grajaú, na tarde desta sexta-feira, ela deu entrada em estado gravíssimo na terça-feira, transferida da unidade de pronto atendimento, UPA Maria Antonieta. Agora, ela está em uma unidade de atendimento a pacientes críticos e o estado clínico dela é instável. Pela manhã, a menina apresentou uma parada cardiorrespiratória, com reversão após as manobras de reanimação. Mais cedo nas redes sociais, a mãe Thaís Brandão relatou que os médicos tinham identificado um tumor no cérebro da menina e que, desde que foi hospitalizada, sofreu algumas paradas cardiorrespiratórias. Inicialmente, ela teria sido diagnosticada com dengue, mas retornou ao hospital após sentir dores de cabeça intensas. E nós estamos orando pela recuperação dela.
Mudando de assunto, nós estamos no Maio Amarelo, que é o mês de conscientização e prevenção aos acidentes de trânsito. E os números mostram que a situação nas ruas é realmente delicada. Em São Paulo, por exemplo, os casos de atropelamentos aumentaram 27%. Vamos conferir na reportagem. A capital paulista registrou 1.473 atropelamentos entre janeiro e março. Em comparação com o mesmo período no ano passado, houve um aumento de 27%, uma média de 16 casos por dia. Os dados são de um levantamento feito pelo Infociga, do Detran do Estado de São Paulo. O número de mortes permaneceu estável. Foram 88 óbitos nesse ano e em 2024. As pessoas na faixa 60 anos representam 35% dos mortos por atropelamento na cidade. O período da tarde e noite foram aqueles com o maior número de atropelamentos. O ranking dos lugares com o maior número de atropelamentos tem como destaque negativo a Avenida Marechal Tito, que cruza os bairros de São Miguel e Itaim Paulista, com 20 acidentes no local entre janeiro e março deste ano. Seguido pela entrada do M'Boy Mirim, com 18 casos, e a Marginal Pinheiros, com 14 casos. Apesar da pesquisa se focar apenas na cidade de São Paulo, o problema atinge todo o estado, como o caso das jovens que morreram após serem atropeladas por um carro que participava de um racha em uma avenida de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. A Prefeitura de São Paulo afirma que atua para garantir maior segurança aos pedestres com ações como a implantação das áreas calmas e a redução do limite de 60 km por hora, velocidade de 50 km por hora para 40 em 24 vias, e afirma que nas vias com maior índice de sinistros são realizadas fiscalizações de trânsito intensificadas, elaboração de projetos de sinalização e revisão da programação de semáforos para aumentar o tempo de travessia para os pedestres. E agora você vai ver imagens de um filme da vida real. Um motorista de aplicativo se depara com um falso bloqueio na Via Imigrantes, estrada que liga São Paulo ao litoral. E ao perceber a armadilha preparada pelos criminosos, ele foge com o carro. Acompanhe os detalhes agora na reportagem do Fernando Jesus. Um motorista de aplicativo filmou a própria fuga de um grupo de criminosos na rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral paulista. Os bandidos bloquearam a rodovia com cones, como se fosse uma falsa blitz. E assim que os motoristas parassem, eles realizariam o assalto. No começo do vídeo, ele chega a pensar que a estrada está interditada, mas logo percebe que era uma armadilha preparada pelos criminosos. Junto com ele, no carro, estava uma passageira, e ao perceber os criminosos se aproximando, ele pede para a mulher se abaixar. Vamos ver agora a conversa entre os dois e o momento da fuga. Está fechado aqui? Ué? Eita! Abaixa. Assalto. Felizmente, o motorista acelerou e conseguiu fugir dos criminosos. O outro vídeo mostra a reação da mulher dentro do carro. Ela fica apavorada e se abaixa. A Ecovias, que administra a rodovia, afirmou que a movimentação suspeita foi identificada por um policial de plantão no Centro de Controle Operacional da concessionária. Ele percebeu a ação criminosa ao monitorar as câmeras instaladas na rodovia. O agente acionou imediatamente a equipe da Tática Ostensiva Rodoviária, que foi até o local. Porém, os suspeitos fugiram quando perceberam a chegada dos policiais. Até o momento, nenhum dos criminosos foi localizado. A concessionária também informou que tem investido em tecnologias de monitoramento e inteligência operacional. Profissionais da concessionária e policiais militares têm acesso simultâneo às imagens. E veja a seguir, São Paulo e Fortaleza abrem hoje a 7ª rodada do Brasileirão. E ainda, o Festival de Balões promete colorir o céu no Rio Grande do Sul. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30.
E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Caio, vamos começar falando do Cruzeiro, né? Porque depois de uma longa semana de muita confusão, enfim, o contrato do Dudu acabou sendo rescindido, Caio. Pois é, Kleber, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, a segunda passagem de Dudu pelo Cruzeiro não durou mais do que 5 meses, mas o prejuízo financeiro que o jogador deixou para o clube, esse sim vai pelo menos até o fim do ano. A novela Dudu e Cruzeiro finalmente chegou ao fim. Após uma semana muito conturbada envolvendo o jogador e a direção do clube, as partes firmaram um acordo para a rescisão do contrato, que era válido até o fim de 2027. Com isso, o atacante está livre para negociar com outra equipe. E como não excedeu o limite de jogos permitidos no Brasileirão e também não atuou pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, caso acerte com o time brasileiro, poderá atuar nessas competições ainda nesta temporada. Dudu chegou ao Cruzeiro vindo do Palmeiras em dezembro do ano passado e após 5 meses, 17 partidas jogadas e apenas 2 gols marcados, o grande impacto que o camisa 7 deixará vai ser mesmo nos cofres do clube. Isso porque no acordo de rescisão, o valor da quebra de contrato estava em 60 milhões de reais, mas depois de muita conversa, o clube aceitou pagar cerca de 15 milhões ao craque, parcelado até o fim desse ano, ou seja, Dudu praticamente jogará em outra equipe, recebendo ainda o salário do Cruzeiro. Agora, Grêmio e Atlético Mineiro disputam pela contratação do atacante de 33 anos. Caio, e o duelo que abre essa 7ª rodada do Brasileirão acontece hoje, né? E vai ser entre 2 tricolores, Caio. 2 tricolores, Kleber. Bom, hoje a bola rola para São Paulo e Fortaleza, que tem até o escudo parecido, mas vivem momentos bem diferentes na temporada. Vamos ver. O São Paulo recebe o Fortaleza no Morumbi às 21h30 pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar dos símbolos serem parecidos, os clubes vivem cenários bem diferentes na competição. O tricolor paulista alcançou 10 jogos de invencibilidade na temporada. São 6 empates e 4 vitórias. E no Brasileirão está na 10ª posição com 8 pontos somados. Já o Fortaleza não está na sua melhor fase. São apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, contando com a decisão favorável da Conmebol no duelo contra o Colo-Colo pela Libertadores. O Lion é o 15º colocado no Brasileirão, com apenas 6 pontos conquistados. O São Paulo vai a campo com vários desfalques. Pablo Maia, Oscar, Luiz Gustavo, Arboleda, Caleri e Igor Vinícius estão afastados por lesão. E Enzo Dias e Marcos Antônio estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Porém, o técnico Zubeldia conta com o retorno dos atacantes Lucas Moura e Ferreirinha. Já o Fortaleza vai em busca de uma melhora na competição fora de casa. Porém, essa é uma missão difícil para o treinador Juan Pablo Vojvoda, que também não conta com peças importantes no elenco. O zagueiro Tite cumpre suspensão após ser expulso contra o Sport. Fritz, Moisés, Tinga e Diogo Barbosa estão no departamento médico e também são desfalques. E o volante Rodrigo, que busca sua melhor condição física, é outro jogador fora da partida. Esse é só o primeiro, né? Jogo dessa rodada do fim de semana. Nós teremos rodada aí do Campeonato Brasileiro. Então conta pra gente, Caio, quais serão os demais jogos? Tá certo, Kleber. Vamos lá então. Bom, continuando a rodada, né, que como nós vimos agora, começa hoje com São Paulo e Fortaleza. Amanhã temos 4 jogos, sendo 3 deles às 18h30. Começando pelo Sudeste, o Fluminense vai receber o Lanterna Sport no Maracanã, Rio de Janeiro. Indo para São Paulo, o Corinthians vai encarar o Internacional na Neoquímica Arena. Fechando os jogos das 18h30, no Nordeste, o Ceará vai receber o Vitória no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. E fechando os jogos de sábado, às 21 horas, voltamos ao Nordeste para o confronto entre Botafogo e Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No domingo, 3 jogos. Às 16 horas, Vasco e Palmeiras se enfrentam na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, prometendo, mais um grande público. No mesmo horário, um confronto na parte de baixo da tabela. O Grêmio vai receber o Santos em casa, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E fechando os jogos do dia, às 18h30, o Cruzeiro vai receber o líder Flamengo no Mineirão, em Belo Horizonte. Os últimos confrontos da rodada ficaram para a segunda. Às 19 horas, o RB Bragantino vai receber o Mirassol no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, a nova casa da equipe pelos próximos anos, em Bragança Paulista. E no sul do país, o Juventude vai encarar o Atlético Mineiro em casa, às 20 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, Kleber. Bom, bastante jogo aí interessante pra gente ver e a gente vai estar de olho em tudo isso. Um ótimo fim de semana a todos e até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio, e um ótimo fim de semana para você. E
olha só, o Rio de Janeiro nunca recebeu tantos turistas estrangeiros como no primeiro trimestre de 2025. O Anderson Nascimento agora vai contar os detalhes e trazer os números. O Rio de Janeiro representou 19,9% das mais de 3 milhões de chegadas de turistas internacionais ao Brasil, realizadas somente no primeiro trimestre de 2025. Segundo o presidente da Embratur, esses números não representam um fluxo total de turistas internacionais que vieram ao estado, que pode ser, na verdade, muito maior. Como, por exemplo, viajantes podem ter feito escalas em algum lugar para chegar até o Rio, ou então utilizado o Rio como ponte para outro estado. No entanto, ainda assim, esse continua sendo o maior número de chegadas já registrado. Do total, os argentinos foram os principais visitantes, seguidos por chilenos e norte-americanos. E sexta-feira também é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30 e quem vai trazer as informações é o Alexandre Cardoso. Boa noite, Ale. E aí, temos dicas boas aí para esse fim de semana? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E com certeza, Kleber, a dica para esse final de semana é para quem gosta de baloagem. Mais de 100 balões vão colorir o céu de Torres, no Rio Grande do Sul. O tradicional Festival Internacional de Baloísmo de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, chega em sua 35ª edição com recorde de participantes. Mais de 100 balões devem colorir o céu sobre a cidade, com diversos formatos. Um deles tem a aparência de um tubarão-martelo de 34 metros de altura. Os pilotos irão passar por várias provas oficiais, como a de alvo declarado pelo juiz, na qual eles decolam de um ponto fora do parque e devem sobrevoar a área de prova e lançar uma marca o mais próximo possível de um alvo que fica no chão. O evento começou nesta quinta-feira e vai até domingo, sempre com início às 7 horas da manhã e vai até às 11 horas da noite, no Parque do Baloísmo de Torres, na Avenida Castelo Branco, no bairro de Ingraçu. Também serão realizados shows de música no local. A entrada é gratuita até às 14 horas para os visitantes. Após esse horário, é necessário comprar o ingresso com um preço a partir de R$20. Kleber, com certeza esse evento deve ser incrível para toda a família, um verdadeiro espetáculo no céu. Verdade, Alexandre, belas imagens. E você tem mais alguma outra dica, por exemplo, para quem mora aqui em São Paulo? Temos sim, Kleber. Está rolando um evento incrível no Shopping Eldorado. Dopamina Land é uma experiência multissensorial com a combinação perfeita entre tecnologia, diversão e interatividade, em uma sequência de instalações coloridas e brilhantes, tentando trazer de volta a imaginação sem limite da criança que vive dentro de cada um, com várias atrações para todas as idades. A atração está disponível de terça a domingo, com sessões que duram 50 minutos e ingressos a partir de R$55. Bom, Kleber, por hoje é só, mas semana que vem nós voltamos com mais dicas. Boa noite a você e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Ale. Muito legais aí essas dicas e bom fim de semana para você também. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite, ótimo fim de semana e até segunda.